Olá, aluno! Neste vídeo eu vou tratar então da determinação das raízes de uma equação de segundo grau. Percebam que aqui, nessa equação, eu tenho alguns termos um pouco mais complexos, não estão explícitos. Então, nós precisamos desenvolver algumas partes. Então, vamos começar aqui. X mais 2 ao quadrado. Veja que nós podemos aplicar aqui o quadrado da soma. Lembrando que eu faço o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro nós temos x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2, 4. Se você não se lembrar dessa regra, você pode desenvolver x mais 2 ao quadrado fazendo x mais 2 vezes x mais 2 e aplicando a propriedade distributiva. Mas qual que é essa propriedade, professor? Essa propriedade distributiva? Bom, eu vou aplicar já aqui nesse segundo termo. Nós temos menos 2 que multiplica x mais 1. Bom, quando eu tenho um número multiplicando algo entre parênteses, um termo composto, nós aplicamos a propriedade distributiva. Então, esse número vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses, tomando cuidado com o jogo de sinal. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Igual ao 5. Então, feito isso, agora nós vamos organizar esses termos agrupando os termos semelhantes. Então, termos semelhantes são aqueles termos que possuem a mesma parte literal. X ao quadrado com que tem x ao quadrado, x com que tem x, e números que aparecem sozinhos com números que aparecem sozinhos. Então, x ao quadrado, tem algum termo semelhante a ele? Observando aqui, não. Então, o que eu faço? Eu vou lá e repito. 4x, tem algum termo semelhante ao 4x? Algum termo que tenha como parte literal x? Sim, nós temos então o 4x positivo e nós temos aqui o menos 2x. 4x menos 2x, 2x. E o 4, eu já vou operar com esse menos 2. 4 menos 2, 2 positivo, igual a 5. Então, percebam que aqui eu desenvolvi tanto o quadrado da soma quanto a propriedade distributiva para explicitarmos os termos dessa equação. Porém, agora, eu lanço o seguinte questionamento. Eu já posso aplicar a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau ou a popularmente conhecida fórmula de Bhaskara? A resposta é não. Por quê? Porque essa fórmula eu só posso aplicar quando eu tenho à direita da igualdade um número zero. E como que eu faço para que surja o número zero do lado direito da igualdade? Basta, então, passarmos o que está à direita para o lado esquerdo. Então, no nosso caso, nós temos aqui o número 5, então nós vamos passar o número 5 para o lado esquerdo, lembrando de mudar o sinal. Então, teremos x ao quadrado mais 2x mais 2 menos 5 igual a 0. E aqui eu preciso novamente agrupar esses termos que são semelhantes. O 2 menos 5. 2 menos 5, menos 3. Então, teremos x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Agora, eu deixei a equação numa estrutura que nós já podemos aplicar a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau ou a fórmula de Bhaskara, como é popularmente conhecido. Bom, feito isso, qual a primeira etapa? A primeira etapa que eu quero que vocês façam com bastante cuidado consiste na determinação do A, na determinação do B e do C. O A é um número que multiplica o x ao quadrado. O B é um número que multiplica o x. E o C é o termo independente, aquele número que aparece sozinho. Então, essa parte ela é bem importante. Então, vamos lá. O nosso A
é quem multiplica x ao quadrado. Como não aparece nada na frente do x ao quadrado, significa que é o 1. O b, quem que é o b? O b é o número que multiplica o x, então é o 2. Lembrando que ele sempre carrega o sinal, então b igual a 2, positivo. E o c é o termo independente, é o número que aparece sozinho. Nesse caso, menos 3. Tendo determinado, então, o a, o b e o c, que são os coeficientes dessa equação do segundo grau, nós vamos ao cálculo do delta. Eu, particularmente, prefiro calcular o delta antes de determinar o x. Algumas pessoas preferem já colocar tudo numa fórmula só, o delta já dentro da raiz, lá no cálculo do x. Eu gosto de calcular o delta separado antes, porque o delta ele já nos dá algumas informações importantes sobre as raízes. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, agora nós vamos à substituição dos dados. Quem que é o b? b é 2, então 2 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a. Quem que é o a? 1. Que multiplica o c. Quem que é o c? Menos 3. Quando o número for negativo, coloque entre parênteses, para não ter problema, para você não se confundir nas operações. E agora desenvolvemos. 2 ao quadrado, 4. Aqui. Eu vou primeiro multiplicar, depois eu vou fazer o jogo de sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Agora jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, o nosso delta, ele é igual a 16. Eu gosto de calcular o delta, um dos motivos é que se o delta já for negativo aqui, eu já nem preciso continuar, porque nós não teremos raízes reais. Então, eu não preciso continuar quando o delta dá negativo. Pensando, claro, no conjunto dos números reais. Delta igual a 16, agora eu vou para a próxima etapa, que é a determinação do x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos à substituição dos dados. X igual a menos b. Quem que é b? 2. Então, menos 2. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é o 16. Sobre 2 vezes a. Quem que é o a? 1. Então, 2 vezes 1. Agora eu vou desenvolver o que é possível por enquanto. Então, vou desenvolver a raiz quadrada de 16 e o denominador, que é 2 vezes 1. Então, nós teremos menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, nós temos menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. E aí eu questiono, o que esse mais ou menos representa? O resultado vai ser aproximado, vai ser mais ou menos um determinado valor? Não. Esses sinais, esse de mais, esse de menos, indicam que você precisa realizar duas operações. Uma de adição e uma de subtração. Vamos lá. Então, nós teremos menos 2 mais 4 dividido por 2. E nós teremos menos 2 menos 4 dividido por 2. Teremos duas contas. Menos 2 mais 4, eu devo 2, pago 4, me sobram 2. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, já achamos uma das raízes. Uma das raízes é o número 1. A outra conta, o outro cálculo. Devo 2, devo 4, então eu devo 6. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3.
Então, nós temos as duas raízes dessa equação do segundo grau. Então, as duas raízes e a solução, e aí eu escrevo aqui a solução, menos 3 e 1. E assim, então, nós determinamos as raízes de uma equação do segundo grau.